Olá! Hoje vamos juntos mergulhar no Salmo 59. Pense nele como uma oração que nasce no escuro, numa noite de puro terror, mas que termina com um canto de esperança quando o sol nasce. É uma jornada incrível, da angústia até a adoração. O cenário aqui é muito tenso. Tente imaginar a cena. Davi, que um dia seria rei, está trancado na própria casa. Lá fora, na escuridão, tem homens armados cercando tudo, só esperando o dia clarear para acabar com a vida dele. É nesse momento, nesse perigo de morte, que essa oração surge. E o salmo já começa com esse clamor, um grito desesperado. Davi não pede só para ser salvo, ele pede para ser colocado no lugar bem alto, um lugar que ninguém possa alcançar. É o grito de alguém que se sente num beco sem saída e que sabe que a única esperança vem de cima. Mas afinal, o que estava acontecendo? De onde vinha essa ameaça tão real, tão próxima? Por que a casa de Davi estava cercada por inimigos daquele jeito? A história por trás de tudo isso está lá no livro de 1 Samuel. O rei Saul, que estava cego de ciúmes, mandou seus homens vigiarem a casa de Davi a noite inteira para matá-lo assim que o dia amanhecesse. A situação era crítica. Foi a esposa dele, Mical, que era filha do próprio Saul, que o ajudou a fugir por uma janela no meio da noite. Davi virou um fugitivo. E aqui tem um ponto muito importante. Davi não está só pedindo socorro. Ele faz questão de dizer a Deus que ele é inocente, que as acusações de Saul não fazem sentido. Ele sabe que não fez nada para merecer essa perseguição e ele usa isso como parte da sua defesa diante de Deus. Olha só como ele fala direto com Deus. Ele diz basicamente: eu não fiz nada de errado nisso, não pequei contra o rei. É um apelo para que Deus, o juiz justo, se levante e veja com os próprios olhos a injustiça que está acontecendo. Ele não está dizendo que é perfeito, mas que nessa acusação de traição ele é inocente. A partir daqui, a linguagem do Salmo fica incrivelmente gráfica. Vamos ver como Davi descreve esses homens que o estão cercando. Para ele, não eram só soldados cumprindo ordens. Ele usa uma imagem muito poderosa, uma imagem do dia a dia daquela época, para descrever a natureza desses homens. Uivam como cães. Essa imagem se repete no Salmo, o que mostra o impacto que isso teve em Davi. Ele está lá dentro, ouvindo os homens do lado de fora, rondando, rosnando, como uma matilha faminta. E aqui a gente precisa entender o que cães significava naquela cultura. Não eram os nossos bichinhos de estimação, não. Eram matilhas de rua, selvagens, que comiam lixo, eram vistos como impuros e perigosos. Então, ao chamar os inimigos de cães, Davi está dizendo que eles agem sem nenhuma dignidade, movidos por instintos violentos, brutais. E a ameaça não era só física, sabe? A boca deles também era uma arma. Eles falavam ameaças com uma arrogância que nascia de uma crença muito perigosa. Quem vai ouvir? Essa é a pergunta que alimenta a maldade deles. Eles agem no escuro achando que ninguém está vendo, que não vai ter consequência. Na cabeça deles, ou Deus não existe, ou simplesmente não se importa. Mas, enquanto os inimigos rosnam aqui na Terra, o Salmo nos transporta para uma perspectiva totalmente diferente. A gente sobe e vê tudo lá da perspectiva do céu. A resposta de Deus para a arrogância deles não é fúria, é riso. Que contraste incrível! Enquanto os homens se acham poderosos em seus planos, Deus, lá da sua soberania, vê como tudo aquilo é pequeno, é inútil. É um riso que mostra o controle absoluto de Deus sobre a situação. E então a oração de Davi toma um rumo muito interessante. Ele não pede só uma vingança rápida. Ele pede uma justiça que ensine, uma justiça pedagógica. Primeiro ele diz: não acabe com eles de uma vez só, para que a lição da queda deles não seja esquecida. Depois ele pede que Deus os espalhe, para que virem exemplos vivos do que acontece com o mal. Que a própria arrogância deles seja armadilha, e que no fim eles sejam consumidos, para que todo mundo saiba que Deus é quem reina. É uma justiça que quer proclamar a soberania de Deus. E ali, no meio daquela noite terrível, cercado por essa matilha, Davi muda o foco. Ele para de olhar para os inimigos na porta e começa a olhar para cima, para sua verdadeira segurança. A esperança dele se firma em 3 verdades, 3 pilares sobre quem Deus é. Primeiro, Deus não é alguém que dá força, ele é a sua força. A fonte do poder está nele. Segundo, ele é o seu alto refúgio, uma fortaleza lá no alto, segura, onde os inimigos não chegam. E terceiro, ele é o Deus da sua misericórdia. No original hebraico, a palavra é hesed, que fala de um amor leal, fiel, baseado numa aliança que nunca se quebra. São esses pilares que seguram Davi no meio da noite.
E o Salmo pinta esse quadro, esse contraste brilhante entre a noite e a manhã. A noite é dos inimigos, com seus uivos, sua fome, suas ameaças de morte. Mas amanhã é de Davi. Amanhã vai trazer um canto de louvor pela força e pela misericórdia de Deus. A noite é de terror, mas a promessa é de um amanhecer de triunfo. Só que a história de Davi, essa noite de cerco, aponta para uma história ainda maior. Ela é como um prenúncio de uma noite muito mais escura e muito mais decisiva para todos nós. A angústia de Davi, um homem inocente cercado por assassinos no escuro, serve como uma sombra, sabe? Uma prévia da noite mais sombria de toda a história, a paixão de Cristo. Perceba os paralelos. Assim como Davi, Jesus era inocente e foi cercado por gente que queria a sua morte. Mas aqui está a grande diferença, o que muda tudo. Davi fugiu pela janela para salvar a própria vida. Jesus, o grande filho de Davi, não fugiu. Ele se entregou para salvar as nossas vidas. Davi cantou pelo seu livramento pessoal. A manhã de Jesus trouxe o canto da ressurreição para todos nós. Portanto, a manhã de Páscoa é o cumprimento final e perfeito deste salmo. O túmulo vazio é o riso definitivo de Deus sobre todos os poderes que tentaram destruir o seu filho. A morte não conseguiu segurá-lo. A alvorada chegou e com ela um canto que nunca mais vai ter fim. O Salmo 59 nos ensina que, mesmo que a noite pareça longa e cheia de uivos e ameaças, a fidelidade de Deus garante a chegada da manhã. E com o amanhã vem um novo cântico. A pergunta que fica para nossa reflexão é: em meio às nossas noites, qual tem sido nosso cântico pela manhã?